E a palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 6, encerrando o capítulo 6 do livro de Números, versículo 22 até o final do verso, capítulo, até o 27. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, quando abrimos Tua palavra para ouvirmos a Tua voz na manhã desse santo dia do Senhor, nós clamamos o Teu socorro, a Tua ajuda. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Exalta o Teu nome, edifica a Tua igreja, Senhor. Traz conforto, alegria, paz e salvação no meio do Teu povo nessa manhã. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida de grandes desafios. Nós sempre, como ovelhas nesse mundo, comprados pelo sangue do Cordeiro, tirados das garras de Satanás, nós somos enviados para o mundo e andamos no mundo de lobos, de gente perversa, cruel. E nós sempre carecemos de proteção, de cuidado, como ovelhas do Senhor. E o Senhor sempre estabelece o seu cuidado sobre a sua igreja. Como igreja e dentro de um mundo caído como o nosso, e como homens que ainda têm a natureza caída em si, nós carecemos da misericórdia do Senhor continuamente, constantemente. Nesse mundo onde aquilo que é verdadeiro é quebrado, aquilo que é uno é diluído, aquilo que é perfeito torna-se impuro ou imperfeito. No mundo onde você nunca tem as coisas na sua totalidade e plenitude, você nunca tem alguma coisa que você anseia e é plenamente satisfeito nelas. É um mundo que você sempre carece de paz. Entenda que a palavra paz aqui, longe de significar simplesmente apenas um estado de espírito quieto e tranquilo, a palavra paz em hebraico, ela significa a totalidade, a completude, a totalidade das coisas. Nós nunca temos todas as coisas na sua plenitude nesse mundo. Sempre as coisas estão exatamente em falta, porque elas não podem nos conceder tudo aquilo que nós esperamos delas. O problema é que, sabendo que precisamos de proteção, é que sabendo que precisamos da misericórdia, e que sabendo que precisamos da plenitude das coisas nessa vida, ou de paz nesse mundo, nós muitas vezes buscamos todas essas coisas longe de Deus. Ora, nós colocamos, e nos nossos dias, isso tem sido uma grande vertente do pensamento dos nossos dias. As pessoas estão lutando pelo desejo de que cada pai de família tenha uma arma em casa
para proteger sua casa. Ora, isso legalmente eu não veria problema nisso, eu acho que é justo isso, mas a nossa esperança e a nossa proteção não repousa no fato de alguém ter uma arma em casa. Nem mesmo a cidade está protegida pelo fato de um exército estar nas ruas. A Escritura diz categoricamente que em vão vigia sentinela. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não guardar a cidade. A nossa esperança, ela não repousa na proteção que nós podemos dar a nós mesmos, ou mesmo esperar do governo sobre nós mesmos. Não, a nossa esperança e a nossa proteção não repousa nisso. A nossa esperança não está num plano de governo que vai transformar a nossa vida. A nossa esperança não repousa em depender de homens, ou colocar o nosso coração em tudo isso que nós entendemos ser o melhor para a nossa nação e para o nosso povo, dizendo, quando isso acontecer, nós viveremos num mundo melhor, perfeito talvez. Não, irmãos. Quando a proteção, quando a paz passa a ser o objetivo da minha vida, eu vou obtê-la, eu vou lutar por ela, da minha forma, do meu modo, eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar. Porque eu transformei um benefício de Deus no meu Deus. Eu transformei a proteção no meu ídolo. Eu transformei a paz no meu ídolo. Lembre-se disso. Paulo, que estava em Cristo, disse, nem a paz, nem angústia poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem angústia poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fonte da bênção é Deus. Aquele que abençoa o seu povo é Deus. Exatamente isso. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, perceba que ele começa dizendo, disse o Senhor a Moisés. É interessante que essa é uma declaração contínua. Capítulo 6, verso 1 diz, disse o Senhor a Moisés, não é? Essa é uma declaração bíblica contínua. O Senhor declara ao seu povo aquilo que ele quer ou que ele tem para dizer. E ele diz, fala a Arão e a seus filhos. Deus diz a Moisés, Moisés fala a Arão e a seus filhos, e Arão e os filhos falam ao povo. Diz o seguinte ao povo, assim abençoareis os filhos de Israel. Perceba que aqui ele está dizendo, essa é a bênção que eu darei aos filhos de Israel. E aqui, aquele que abençoa é Deus. A fonte da bênção é Deus. Ele fez isso desde o princípio, quando ele disse, eu te abençoarei e te multiplicarei. No capítulo 1 do livro de Gênesis. Quando a maldição torna-se uma realidade do mundo, quando depois da queda, a maldita é a terra por tua causa. Satanás, maldito és. Veja, a maldição torna-se uma realidade da história da humanidade. A terra foi amaldiçoada. Ele chama Abraão e diz, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que é Deus quem abençoa o seu povo. E a fonte da bênção é Deus. Nós não vamos encontrar bênção em outras coisas, em nada nesse mundo. Perceba, aquilo que nós precisamos, o Senhor provê por meio da sua própria obra.
E na sequência do texto, por favor, veja que no verso 23 ele diz: assim abençoareis aos filhos de Israel. Eu voltarei depois nesse tópico para entender a quem a bênção é entregue aos filhos de Israel. E aí na sequência, no verso 24, então a bênção é a seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te guarda. O Senhor te abençoa. Entende que a proteção vem do Senhor. Ele continua: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. A última parte: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Perceba, a fonte da bênção é Deus. A fonte da bênção não é a minha necessidade de proteção, não é a minha necessidade de paz, não é a minha necessidade de alguma coisa nessa vida. A bênção, ela procede de Deus, ela vem de Deus. E é dele que nós temos a bênção. É interessante notarmos um detalhe, não é, que passa despercebido num texto em português, não é? Mas você pode ver que tanto no texto hebraico, você vai perceber essa lógica muito clara. Você tem um número interessante de palavras, né? A palavra Senhor, veja, ela que é o tetragrama de Deus, Yahvé, ou chamado Adonai, ou Yahvé pode ser chamado. Ele inicia cada bênção. Veja, o Senhor, verso 24. Verso 25, o Senhor. Verso 26, o Senhor. É interessante que na bênção apostólica, você tem que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, entende? A relação entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e a consolação do Espírito. Veja que em cada etapa, em cada momento, cada pessoa da Trindade é citado. E cada um refletindo o princípio da bênção. E aqui ele repete 3 vezes a mesmíssima verdade. O Senhor e o Senhor. Mas o que é extraordinário notar, além do aspecto triuno da bênção, é você notar a quantidade de palavras depois da palavra Senhor. Contando elas, tirando a palavra Senhor, um teólogo comentando números chamado Venham, ele diz 12 palavras. 12 palavras. 3, Senhor, 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 e 12 palavras. Quando ele diz, no início do capítulo, no início da seção, verso 23, assim abençoarei os filhos de Israel. As 12 tribos de Israel. Interessante notar que, na lógica dessa interpretação, ele pega o que acontece em Números, no capítulo 8. Por favor, venha comigo para Números, capítulo 8. E ele diz assim, verso 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, assim como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Interessante que nessa linguagem, não é? Você vai perceber um princípio interessante. O Senhor, ele estabelece que esse candelabro ele é feito
e ele vai alumiar diretamente sobre ele. E a imagem é mais ou menos assim, irmãos. De um lado, existem ali os pães, que eram exatamente as 12 tribos representadas. E o candelabro colocado de frente para ele, olhando para eles, ele iluminava, estava sobre eles constantemente. Isto é, a luz do Senhor, o rosto do Senhor, a face do Senhor, aquilo que procedia dele, estava sobre eles constantemente, olhando para eles constantemente, iluminando eles constantemente. Aí ele diz, essa é uma lógica que o próprio livro de Números estabelece, que aqui o Senhor diz, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e ele constrói as frases exatamente assim. No verso 3, você tem uma quantidade menor de palavras. No verso 24, você tem uma quantidade menor de palavras, do capítulo 6. 25, um pouco maior. E 26, maior ainda. Você tem 3, 5, 7. Você tem exatamente isso. Se você tirar 3, 5, 7, e você tira o nome Senhor, que inicia cada uma delas, você vai ter o número 12 exatamente de palavras. O jogo de palavras, usando a quantidade de palavras para expressar a glória daquilo que é a luz do Senhor sobre o seu povo constantemente. Levítico capítulo 24, versos 5 e 9. Abra sua Bíblia comigo. Levítico 24, versos 5 e 9. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira. Veja, a quantidade de 12. Sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás o incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E aí o texto diz, e serão de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Veja, aqui estão os pães colocados em ordem 6 e 6. Agora, veja por favor, Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perceba a expressão, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja, a expressão é, ele usava a luz para alumiar, para conduzi-los. E essa imagem, ela reflete a linguagem do tabernáculo. Os pães colocados em ordem, 6 em 6, o candelabro alumiava, veja, a luz que estava diante dele, lançava a luz sobre os pães da proposição. Esses pães ali, 12, recebiam a iluminação diariamente na presença do Senhor. A imagem, ela é impressionante, porque agora o Senhor diz ao povo as seguintes palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor levante o seu rosto, sobre ti levante o rosto. Veja a expressão, que ele possa olhar para vocês continuamente, por todo o tempo. Mas como pode, irmãos,
E que natureza de bênção é essa? O que é o Senhor olhar para o seu povo? O que significa o Senhor levantar os olhos para o povo? O que significa isso? Qual o sentido disso na revelação bíblica? Certamente, o conceito de bênção é um conceito complexo, mas muito bem discutido e revelado em toda a Escritura Sagrada. Preste bem atenção nisso. No capítulo 9 do livro de Levítico, por favor, volte comigo. É importante para entendermos o contexto dessa bênção. Levítico capítulo 9. Volte comigo à Escritura Sagrada. Você vai ver que no capítulo 9, irmãos, você vai ver que é o que antecede o primeiro exercício sacerdotal dos filhos de Arão. Então Arão, ele oferece sacrifício por si pelo povo. No final do capítulo 9, especialmente no versículo 22 ao 24, veja as palavras do Senhor que diz: Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Perceba que o texto não diz que bênção é essa, ou o que foi que ele disse, ou quais palavras ele usou. Mas é importante nós notarmos um ponto importante aqui. Você sabe quanto tempo passou entre Êxodo e Números? Quanto tempo passou? Um mês. Um mês. A Escritura, ela nos parece clara. Veja, quando nós falamos um mês, não é? Porque a Escritura vai exatamente descrever isso. No livro de Números, passa um mês após Levítico. Porque Números, Êxodo, no capítulo 40, ele dá uma data exata da descida da glória do Senhor sobre o tabernáculo. E passa o tempo em Levítico, e no livro de Números ele volta essa data e passa entre Números e Levítico o período exato de 30 dias. Porque o livro de Levítico não é um livro do processo da caminhada histórica, é um manual de culto. Levítico, ele está ensinando como adorar, como se aproximar de Deus, como praticar o culto, como viver em santidade. Então é um manual de culto. Números é um livro que a história continua, eles continuam a caminhada pelo deserto. Dessa forma, veja, um evento como esse, no capítulo 9, alguém diz, que relação tem com o que está acontecendo em Números? A relação é exata porque o período é o mesmo, eles estão ali ao pé do Monte Sinai. Tudo isso está acontecendo no Monte Sinai, quando o Senhor está falando com Moisés e revelando a ele essas coisas. Daí ele diz, entenda, a narrativa não diz que bênção é essa, mas ela diz que ele abençoa o povo. Perceba que Arão abençoa o povo não da sua cabeça. Arão não abençoa o povo da sua própria imaginação. Quem abençoa o povo é o próprio Deus. Mas o texto diz, no verso 22, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De novo a palavra bênção aparece. E saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Sabe que bênção é essa, irmãos? Imagina a seguinte cena. Israel está diante da presença de Deus num altar, os animais todos prontos para serem mortos, o holocausto preparado. E Arão se levanta e estende a mão e abençoa o povo. Imediatamente após a bênção, vem o significado dela. Um fogo que vem da parte do Senhor, diz o texto sagrado. Não consome o povo, mas consome o cordeiro que está no altar. O
Senhor teve misericórdia deles. O Senhor teve compaixão deles. O cordeiro foi morto no lugar deles. E aí você vai entender o que número está dizendo. O Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Imediatamente após esse movimento da graça divina e do juízo diante dos olhos dele, diante dos olhos do povo, o povo então adora o Senhor, coloca o rosto no pó e adora o Senhor com reverência e santo temor. Que não acontece no capítulo 10, quando Nadab e Abiú entram no templo para cultuar o santuário e chega diante de Deus sem temor, apresentando um fogo estranho. Então foi consumido pelo fogo que veio do céu e os destrói, não consumindo o cordeiro, mas aqueles que se aproximam dele sem Cristo. Preste bem atenção nisso, irmãos. A bênção do Senhor, ela procede da misericórdia dele em consumir o cordeiro no lugar do povo. Daí a expressão, o Senhor abençoa os filhos de Israel. E os filhos de Israel são aqueles que o cordeiro morreu pelos seus pecados e foi imolado pelos pecados do povo. Agora nós temos toda a bênção do Senhor. Agora a bênção do Senhor flui sobre nós. Agora nós somos guardados por Ele, protegidos por Ele. É interessante que na própria sequência bíblica, veja no Salmo de número 80, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, veja como o salmista, de maneira esplendorosa, eu diria assim, ele descreve essa verdade. Salmo de número 80, por favor. Versículo 3. Salmo de número 80, versículo 3. As palavras do salmista são exatamente essas. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo, no mesmo Salmo 80, verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 19 do mesmo Salmo, ele diz: seja a tua mão sobre o povo da tua destra. O verso 19, desculpa. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Perceba a linguagem do salmista. Resplandece o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Porque a tua misericórdia nos encontrará. Interessante que Swinnock, um puritano, ele tem um tratado muito belo, muito bonito sobre o ser de Deus, e ele tem um capítulo específico sobre o ser de Deus, e que ele diz algo interessante quando ele descreve sobre manifestações físicas do ser de Deus. E ele não aceita muito essa coisa da antropopatia, antropomorfismo. Ele não gosta muito dessa linguagem, mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz: quando você ouvir falar de alguma forma divina, pense em coisas mais gloriosas que isso está apontando, mas que não há linguagem humana que possa descrever.
Então, quando ele diz assim, o braço do Senhor, pense no Deus que é onipotente e tem todo o poder para arrancar o seu povo da morte e das garras de Satanás. Quando ele diz assim, quando você ouvir falar no rosto de Deus, pense nas misericórdias de Deus. Quando ele olha para nós, ele nos salva. Pense na bondade dele. Quando falar o rosto de Deus, a face de Deus, lembra? Quando ele olha para mim, a salvação. Mas se ele não olhar para mim, a destruição. Mas se ele olhar para mim, a vida. E a bênção de Arão é que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor olhe para você e tenha misericórdia de ti. O salmista diz, levanta o rosto sobre nós, Senhor, e seremos salvos. Ele não pensa em juízo, não, ele pensa em salvação. Se o Senhor olhar para nós, nós vamos ser salvos. Ainda no Salmo, por favor, 89, verso 15, por favor. Salmo 89, verso 15. Ele diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Essa imagem da luz que ilumina os 12 que estão diretamente na presença dele, eles vivem continuamente na tua presença. Ainda, por favor, Salmo de número 119, verso 135. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 119, verso 135. Diz assim a palavra de Deus. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Veja que esse olhar de Deus para o povo é proteção. Nós vamos andar na sua presença. Esse olhar de Deus sobre o povo é ensino continuado. Ele ilumina a nossa mente. Ele nos faz compreender a sua palavra. Esse olhar da parte de Deus sobre nós é misericórdia. Nós não vamos ser destruídos. Ele nos salva. Então ele diz, veja, a bênção flui de Deus. É dele que nós recebemos proteção, misericórdia e paz. É dele que nós recebemos. Em última instância, nós quando olhamos para textos como esse, irmãos, nós somos então desafiados em que o Senhor, Ele tem cuidado do seu povo em todos os níveis. Quando Ele olha para o seu povo, Ele protege o seu povo. Ninguém vai arrebatá-los da minha mão. Ninguém vai destruir aqueles por quem eu olhei e virei o rosto para eles. Nós vamos ter misericórdia. A misericórdia não apenas aquela que nos conduziu à presença de Deus, aquela revelada no capítulo 9 de Levítico, mas a misericórdia que nos seguirá todos os dias da nossa vida, até entrarmos na casa do Senhor. É do Senhor que nós temos a paz. Ele nos dará a plenitude de todas as coisas. Nós temos todas as coisas pela metade, mas nele nós temos todas as coisas em plenitude. Nós temos o Senhor. Nós temos nele a salvação, a
proteção e a vida eterna. O que é que tira a sua paz? O que é que te causa insegurança? O que te faz pensar que o Senhor já está saturado com você e já não há mais jeito para você? Não é porque Deus tirou o rosto de você, é porque você tirou o rosto do Senhor e começou a olhar para fora dele. Você colocou a tua esperança no bem-estar que essa vida pode te produzir. E quando falta o bem-estar, você perde a paz. Você colocou a tua proteção num sistema de governo, em homens, em estruturas sociais, na possibilidade de adquirir uma arma. A tua esperança está nisso. Você acha que isso vai te livrar? Você tirou os olhos do Senhor. Volte os olhos para o Senhor. Ele te guarda. Sabe por quê? Um homem, ele pode te fazer mal, mas ele só pode matar o teu corpo. Mas o Senhor guarda a tua alma e o teu corpo. O que é que você precisa para ter paz? Eu preciso adquirir uma casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso ter alguma coisa nessa vida que ainda me falta. É isso que você acha que vai ter paz? Ora, eu lembro na minha fase da vida, e eu acho que isso repete com todos nós, penso eu. Quando criança, eu sonhava o dia em que eu ia tirar minha carteira de identidade. Eu tirei, passei 3 dias com muita alegria, depois passou. Aí eu sonhava o dia que eu ia tirar minha carteira de motorista. E então eu tirei minha carteira de motorista e 3 dias depois passou aquela alegria. E aí eu comprei um sonho de comprar um carro, então eu comprei um carro. E aquela euforia de comprar um carro passou. Quando começou a quebrar o carro, logo passou minha alegria com aquele carro. Tudo. Aí um dia você diz assim, o solteiro diz, o meu sonho é casar, é ter uma família. E ele põe então toda a esperança dele numa casa, no casamento e numa família. Aí um dia ele descobre que a vida é mais dura do que o romantismo que ele imaginava. Ele se frustra. Outro que já casou põe esperança numa mulher que talvez não seja dele. E aí ele começa a desejar fora de casa além daquilo que Deus deu a ele. Porque ele nunca é satisfeito com nada. Porque essas coisas não foram feitas para satisfazer minha alma. Isso revela o ídolo do meu coração. Essas coisas têm uma luz natural, temporária, mas a luz que vem do rosto de Deus, ela é permanente, ela é eterna, e ela não depende de circunstância. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar angustiado, eu posso ter fome, eu posso não ter o que vestir, eu posso não ter nada hoje, mas eu tenho paz, eu tenho o Senhor, o rosto dele não se desvia de mim. Ele diz, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem angústia, nada poderá me separar do amor de Deus. Se ele olhar para mim em Cristo, não há nada que me possa tirar a paz. Nada que me tire a alegria da alma. Me parece que é exatamente isso que a Escritura revela lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim:
versos 5 e 6. Deixa eu pegar o verso 4 em diante, ele diz, 2 Coríntios 4, vou ler um pouco antes, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, verso 3, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, e das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Na face de Cristo. É no rosto, é na obra de Cristo que se encontra a glória da igreja e a salvação do seu povo. E o interessante é que o Senhor vai dizer, no finalzinho do Números, no capítulo 6, 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Veja, o meu nome vai ser colocado neles. Aí essa expressão, povo que se chama pelo meu nome. Quando Jacó acreditou que a promessa que Deus havia feito à sua mãe e a seu pai, e ele ainda no ventre, o filho mais novo seria aquele escolhido em detrimento do mais velho. Quando Jacó e mãe tentaram encontrar o cumprimento e a felicidade no engano, enganando o nosso irmão, que nós vamos adquirir aquilo que nós queremos. Ou quando não foi lutando com o irmão que ele conseguiu. Não foi lutando contra o pai que eles conseguiram a bênção de Deus. Depois ele foge. E depois vai lutar com o sogro. Não é lutando com o sogro que ele encontra a bênção de Deus. Mas no Val de Jaboque, quando ele volta, lá naquele lugar, ele luta com Deus. E ali ele é abençoado, e Deus o abençoa ali, dando a ele um novo nome, colocando nele o seu nome. Tu és príncipe de Deus. Nós não vamos conseguir lutando com pessoas, com coisas, mas é de Deus que nós receberemos a bênção. Se Ele nos abençoar, nós seremos abençoados de fato. Interessante que o Evangelho de Lucas ele tem um detalhe tão interessante. No finalzinho, o último verso do livro de Lucas, capítulo 24, ressurreição, Cristo está sendo levado ao céu. Por favor. Lucas, capítulo 24. Verso 50, ele diz: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O sacerdote, o perfeito sacerdote, que nunca cometeu pecado,
depois de concluir toda a sua obra. Cordeiro imolado, sacerdote que oferece o sacrifício, ressuscita dentre os mortos. E quando ele é levado ao céu, as palavras são essas. Estendendo as mãos, os abençoou. Você imagina que o Senhor que se revela na face de Cristo está dizendo: eu te abençoo. Não Arão, que disse que o Senhor te abençoe. Ele diz: eu te abençoo. O Senhor em mim virou o rosto para vocês. O Senhor em mim levantou o rosto para vocês. E lhes concedeu misericórdia, proteção e paz. E qual o resultado dessa bênção? Qual o resultado dessa bênção? Culto, como foi o que aconteceu lá em Levítico 9. O povo adora ao Senhor e se prostra diante dele. Verso 52 do livro de Lucas diz: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Encontramos a proteção, encontramos a misericórdia, encontramos a paz que vem do rosto de Cristo sobre nós. Eu te abençoo. Eu te abençoo. E no fundo e no fim do dia, o que nós aprendemos é algo tão glorioso e tão simples. O que o Senhor faz quando nos abençoa é dizer: vocês precisam de mim. Eu sou tudo para vocês. Para onde nós iremos, Senhor, se as tuas bênçãos só pode proceder do Senhor? Para onde nós iremos? Você imagina que a narrativa última de Cristo na terra é a bênção araônica? Você imagina que a última vista de Cristo na terra é a bênção araônica? Quando ele cumpre toda a obra de Deus e agora ele abençoa o seu povo. Mas ainda, veja, quando lá em Números, no capítulo 6, ele diz: o meu nome será colocado neles, eu farei deles o meu povo, isto é, o meu nome vai estar nesse povo. Você vai entender que ele vai fazer das nações da terra o seu povo. E ele vai descrever isso de tal maneira, dizendo: eu colocarei o meu nome neles. E Atos descreve, veja, o mesmo Lucas, agora em Atos, quando ele descreve Cristo sendo assunto aos céus, ele não fala da bênção que ele proferiu ali, mas ele diz, quando ele está sendo levado aos céus, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ele é levado aos céus. Em outras palavras, vocês vão proclamar o meu nome ao mundo.
Os homens vão me conhecer e a glória de Deus vai ser revelada a eles. E eles saberão quem eu sou. A minha bênção se estenderá a todos os povos da terra. A minha bênção se estenderá a todos os povos da terra. Você deseja ser abençoado por Deus? O que você acha que é a sua maior necessidade para que Deus te abençoe? Você acha que o seu problema é enfermidade? Que o seu problema é emprego? Que o seu problema é proteção? O seu maior problema é que você está afastado de Deus. E os teus pecados separam você de Deus. A minha oração e o meu desejo sincero diante de Deus nessa manhã é: Senhor, revela teu rosto aos teus nessa manhã, para que eles saibam que é o Senhor a fonte de toda a bênção, e que é Ele que nos protege, que é Ele que tem misericórdia de nós e que é Ele que nos concede a paz. Ninguém poderá nos conceder bênção semelhante a essa. O que você precisa hoje é conhecer a Deus no rosto de Cristo Jesus. E aí a salvação para você. É por isso que a tua alma está angustiada. Por isso que você vive assim. Porque a tua esperança e o teu coração busca a bênção nas coisas desse mundo. E você não vai encontrar. Porque você se frustra tanto. Porque você botou a esperança de bênção que a bênção que você precisava era aquilo que você tanto lutou para ter, e quando teve, encontrou e percebeu que não era isso a fonte da tua bênção. É por isso tanta frustração. Mas que conforto, irmãos, para a igreja do Senhor. Poder ouvir isso do próprio Senhor, que diz à sua igreja isso. Que Ele levantou o rosto para nós. Que Ele olhou para nós em Cristo. Ele nos abençoa e Ele nos guarda. Que Ele tem misericórdia de nós e que Ele nos concede a paz. A paz que excede todo o entendimento. Que conforto para você, irmão, nessa manhã, que talvez esteja passando por grande tribulação na sua alma, grande tristeza na sua alma, até mesmo desesperançado com alguma coisa nessa vida agora. Tire os teus olhos disso e olha para aquele que olha para ti e veja nele a esperança, e veja nele a proteção, e veja nele a misericórdia e a paz. Olhe para ele. Como Pedro, não comece a olhar para os lados, porque você se afunda. Olha para ele, para o rosto dele, para o Evangelho, para Cristo. E você vai ter o conforto que só Ele pode dar. Essa é a bênção do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos.
Senhor bendito, Deus de toda a glória e misericórdia, nós te damos, Senhor, graças pelo teu nome, pelo Evangelho de Cristo, que é a nossa salvação e esperança, nosso consolo e a nossa alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a ter os nossos olhos fitos no Senhor, a ter a nossa esperança no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando desviamos os olhos do Senhor e olhamos e desejamos e atendemos o clamor desse mundo. Começamos a submergir em tanta angústia de alma. Dá-nos, ó Deus, a graça de olharmos para o Senhor e encontrarmos no Senhor todo bem que só o Senhor pode dar. E possamos usufruir de todo bem, sem adorar nenhum bem, nenhuma bênção, mas adorar ao Senhor que nos deu todas as coisas. Salva aqueles que estão perdidos, porque confiam em si mesmos. Revela-te a eles na face de Cristo, para a glória do teu nome e para o bem deles nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e diante do Senhor, continuemos cantando a segunda parte do Salmo 51, verso 12 a 19. Está impresso na página 4 do nosso boletim.
a bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.